Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, graça e paz. Bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso canal Porção Diária da Palavra e assim seguindo as nossas meditações, estamos pensando sobre a vida de mulheres que foram registradas e reveladas na Palavra de Deus e assim como tivemos a oportunidade de refletir sobre Noemi e Ruth, hoje nós vamos pensar sobre duas mulheres novamente. Duas mulheres que foram muito importantes, apesar de, no Novo Testamento, ter apenas algumas menções a respeito delas. E assim, então, estamos falando de Loide, ou Loide, e Eunice. O registro está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém. Esse texto para nós, ele é importante, e nós pensarmos sobre a vida de Loide e de Eunice, é importante principalmente que Paulo ele faz um destaque que estas mulheres elas tinham uma fé sem fingimento. Podemos, então, considerar que elas foram muito importantes na vida de Timóteo. Quando nós temos Paulo escrevendo as suas cartas ao jovem pastor Timóteo, tinha como propósito encorajá-lo, fortalecê-lo na sua fé e principalmente para ajudá-lo a prosseguir no chamado e servindo, então, ao Senhor. Era importante que Paulo transmitisse tudo isso ao jovem Timóteo. Ele queria desistir, ele queria abandonar, ele queria, na verdade, abrir mão do chamado de servir ao Senhor. E então Paulo faz muitas considerações na primeira carta, instruções, ensinamentos, mostrando como ele deveria viver, o que ele deveria fazer. E agora na segunda carta, Paulo, ele chama a atenção para exemplos. Paulo queria mostrar através da sua própria vida e da vida de pessoas que eram muito queridas para Timóteo, que valia a pena servir ao Senhor, valia a pena sofrer em nome do Senhor, valia a pena viver pelo Evangelho de Cristo Jesus. E então, Paulo fala de Loide e fala de Eunice, mulheres que possuíam uma fé sem fingimento. E nós podemos, então, considerar uma fé sem fingimento é aquela que não está apenas querendo demonstrar uma aparência de piedade, não apenas uma aparência de santidade, não apenas uma aparência de que serve ao Senhor, mas é uma vida íntegra, total, plena, completa com o Senhor. É uma vida de intimidade, de relacionamento, de confiança, é de poder viver na dependência. E então, Loide foi a primeira, começou a servir ao Senhor. Ela ensinou a sua filha Eunice a servir ao Senhor. E ambas ensinaram o jovem Timóteo, desde a sua infância, a respeito também da vida com o Senhor. Como é importante quando nós podemos ajudar pessoas, sejam dentro da nossa família, nossos familiares mais abrangentes e também nossos amigos, e conduzi-los ao Senhor. Como é importante nós estarmos compartilhando a bendita palavra de Deus, essa palavra que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, que é absoluta, essa palavra, então, que é a verdade de Deus para nós. E assim, então, Loide e Eunice, elas ensinaram, elas instruíram, elas compartilharam os ensinamentos com Timóteo. Importante nós percebermos a fé sem fingimento é aquela que, na verdade, ela está em todo lugar, em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, a pessoa mantém um padrão de vida. Ela mantém um padrão de comportamento. Ela age sempre pautado pela instrução e pela palavra de Deus. E quando a gente pode, então, pensar
Existem pessoas que vivem na hipocrisia, pessoas que vivem na falsidade, no engano, na mentira. O Senhor Jesus, quando ele ensina, quando ele apresenta os sermões, chega um determinado momento que ele fala de escribas e fariseus. Jesus compara aquelas pessoas religiosas como sepulcros caiados. Por fora tudo muito bonito, por dentro tudo estragado. Então tudo estava estragado, tudo apodrecido. Então o Senhor Jesus diz que escribas e fariseus, eles eram sepulcros caiados, ou seja, uma fé fingida, uma fé pautada nessa realidade de aparência. E muitas pessoas em nossos dias gostam justamente de aparecer, de serem vistos pelos outros, em relação a uma vaidade, a um orgulho, a uma situação que de forma alguma agrada a Deus. E aí, então, uma fé fingida, querendo demonstrar uma coisa, querendo demonstrar uma vida de santidade e piedade, mas a prática e o comportamento é completamente longe disso. E aí nós, infelizmente, podemos perceber pessoas que no relacionamento da família são aquelas mais odiadas. Não é porque estão falando de Cristo, não. É porque o comportamento é um comportamento ruim. Não é um comportamento que está seguindo a palavra de Deus e os evangelhos do Senhor Jesus. Pessoas que compram e não pagam, pessoas que muitas vezes tratam mal o seu semelhante, pessoas que estão no dia a dia da sociedade e no local de trabalho, são os piores companheiros de trabalho. E aí nós vamos pensando, e aí? Como que fica essa situação? Uma fé cheia de fingimento, uma fé cheia de hipocrisia, uma fé cheia de falsidade. Mas é importante nós entendermos que dentro da nossa casa as pessoas nos conhecem, sabem quem de fato nós somos, o que fazemos, por que fazemos, o que falamos, não é como agimos. E aqui estão duas mulheres que, pelo exemplo, elas deixaram marcas importantíssimas na vida de Timóteo. A começar pelo ensino da Escritura. Conquanto Paulo tem sido muito importante na vida de Timóteo, mas Loide e Eunice, elas não fugiram à responsabilidade de instruí-lo no caminho do Senhor e na palavra do Senhor. Paulo vai fazer um registro mais à frente, e ele diz assim: e desde a sua infância você conhece as sagradas letras. Quem transmitiu as sagradas letras na infância ou para Timóteo na sua infância? Loide e Eunice. Então, elas instruíram sobre a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, e então ali compartilharam, e podemos, com certeza, por inferência ao texto, estarmos dizendo que elas, todo dia, elas ensinaram, instruíram Timóteo pela palavra de Deus. E esta palavra, Paulo vai dizer que era através da palavra que então Timóteo poderia, de fato, ter a oportunidade da salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim, então, nós podemos deixar muitas coisas para os nossos filhos, nossa família, mas nós precisamos deixar o legado da nossa fé, uma fé cheia de convicção, uma fé que está firmada na palavra de Deus, uma fé que está depositada em Cristo Jesus como suficiente Salvador. E então, que a nossa fé seja sem fingimento, a minha e a sua, uma fé sem hipocrisia, uma fé de verdade. Que Deus abençoe você e a sua casa, e que o Senhor seja conosco nesse dia. Vamos então orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pelo exemplo de hoje revelado pela Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a extrairmos, ó Deus, lições tão preciosas para serem aplicadas na nossa vida, para que a nossa caminhada seja agradável ao Senhor. Assim como também, ó Deus, foi a caminhada de Loide, a caminhada de Eunice, e assim, ó Deus, seja também a nossa. Pedimos sabedoria, discernimento, que o Senhor nos dê a coragem e tudo que for necessário
para aplicarmos, ó Deus, a Tua palavra na nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.